Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer encontrar você aqui novamente. É sempre bom estarmos aqui todos os dias, 6 horas da manhã, estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Não sei que dia ou hora você nos assiste, se você está assistindo assim que o vídeo entrou no ar, durante o dia, à noite, à madrugada, ou se você é daquela turma que maratona, né? Tem pessoas que pegam um final de semana e assistem todos os vídeos na sequência, né? Visto que esses números que tem aqui embaixo é a sequência, então se você quer saber o assunto, você vai na sequência dos números aqui embaixo. Mas enfim, seja a hora que for, meu muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente. Quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo, vamos juntos? Nós estamos aqui falando sobre a liberdade cristã, né? Quando Paulo está falando sobre como lidar com essa liberdade. E o texto base que está nos regendo aqui, 1 Coríntios capítulo 8, dos versículos 3 a 6. Já falamos no nosso último encontro sobre isso. Paulo agora está falando sobre o amor junto com o conhecimento, né? Paulo está falando com aqueles crentes que foram classificados como fortes. O tema aqui em tela, você deve saber, é a questão da comer carne sacrificada aos ídolos, que perguntaram a Paulo. Paulo está explicando, falando com eles. Existiam aqueles que eram considerados os fortes, que eles comiam a carne normalmente, falavam, não, isso aí, os deuses aí são de barro, de pedra, isso não faz nenhuma diferença. Então eles comiam a carne. Existiam os fracos que falavam, não, nós nem provamos nisso, porque vai que tem alguma carne misturada aí, então a gente prefere ser vegetariano. E os fortes humilhavam os fracos, né? Escandalizavam eles. E Paulo fala, olha, você ter conhecimento, mas sem amor, isso não tem nenhum efeito. O nosso conhecimento cristão precisa estar norteado pelo amor. Senão a gente vai ficar golpeando a consciência desses irmãos mais fracos. É isso que Paulo está falando. A nossa ética é governada pelo amor e não apenas pelo nosso conhecimento. O princípio de Paulo é que o amor deve reger a nossa liberdade cristã. Paulo falou isso lá no versículo 13 aqui do capítulo 8, ele diz, por isso, se comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. É preciso, muitas vezes, abrir mão de um direito seu, porque a vida do seu irmão deve ser considerada mais importante do que a sua. Sabe, isso é algo que é base da ética cristã, é considerar o outro superior a si mesmo. Se isso incomoda o outro, não faz, evita fazer, para não ser pedra de tropeço para ele. O amor deve nos reger. Eu falei isso no nosso último estudo. Irmãos, se nós pensarmos no amor em primeiro lugar, no outro em primeiro lugar, a igreja vai ter mais paz, a igreja vai ter mais harmonia, mais unidade. Se o amor for verdadeiramente a nota mais alta no nosso relacionamento. Paulo está falando aqui no verso 13, olha, se comer carne escandaliza o outro, não come. Evita isso, não é? O princípio que Paulo está nos ensinando é que o amor ao seu irmão deve reger a sua liberdade cristã. Comer carne em si não tem problema, os deuses lá são de barro, não vai fazer nada, mas faça o seguinte, se isso escandaliza o outro, não come. Para as pessoas fracas, a carne sacrificada aos ídolos era contaminada. Comê-la, portanto, para eles é pecado. E o verso 7 diz assim, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas a eles sacrificadas. Paulo conclui esse texto identificando-se com o grupo dos fortes. Paulo se coloca ali, contudo, ele está disposto a abrir mão do privilégio de comer carne para não escandalizar os irmãos mais fracos. Simples assim. Você não vê nada errado, mas eu não vou fazer para não escandalizar os irmãos. O crente maduro não é regido pelos seus direitos, mas pelo seu amor. Vou repetir a frase. O crente maduro não é regido pelos seus direitos,
mas pelo amor. Paulo mostra que o problema do grupo forte era conhecimento sem amor. O perigo do falso conhecimento é algo muito sério e isso afeta muito hoje, os nossos dias, as igrejas. Existe um grande perigo na vida cristã de se desenvolver uma espiritualidade apenas de conhecimento. Tem muita gente que pensa que um crente maduro é aquele que conhece da Bíblia, aquele que estuda teologia, e as pessoas fazem teologia, a pessoa conhece da Bíblia, mas não estuda o amor. Se a pessoa conhece da Bíblia, estuda profundamente teologia, se ela conhece bem as correntes teológicas, dominam as leis da hermenêutica sagrada, se julga maduro na fé, mas não tem amor para reger isso, ela não é madura espiritualmente. Ela pode conhecer muito da Bíblia, pode ser um teólogo profundo, mas se não tiver amor, e eu vou me usar das palavras de Paulo, isso nada valerá. Não há maturidade cristã sem conhecimento, mas é possível a pessoa ter conhecimento e não ser madura espiritualmente falando. A pessoa pode conhecer muito e ser uma criança, ser um peso, ser um problema. A Bíblia sempre faz o balanceamento entre conhecimento e amor, entre conhecimento e experiência. E Paulo alerta para esse perigo de um conhecimento separado do amor. O conhecimento não pode ser separado da experiência. Aqui é referência bíblica, 2 Pedro 3,18, Mateus 3,29, João 1,14, 1 Coríntios 14,5, tudo fala sobre esse assunto. Há pessoas que sabem muito, mas não amam. Tem gente que sabe muito da Bíblia e não ama o seu irmão. E fica criando problema dentro das igrejas. Existem pessoas que conhecem muito, mas não vivem o que conhecem. Sabe da Bíblia, mas não tem vivência. Tem interesse apenas pelo conhecimento teórico, mas um coração vazio de Deus. Que conhecem muito a respeito de Deus, mas não conhecem a Deus. É forte isso, mas é real. Porque aquele que conhece a Deus de verdade, que ama a Deus de verdade, que não vê, ama o seu irmão que está vendo. Pessoa que não ama o irmão que está vendo, como vai falar que ama o Deus que não vê? Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, a não apenas termos conhecimento, mas um amor prático, e usando da nossa liberdade cristã com sabedoria e para a glória de Deus. Deus te abençoe. A gente ainda segue falando nisso nos próximos estudos, se assim o Senhor nos permitir.